Fala, nono ano! Show de bola a aula hoje, hein? Vai ter um pouquinho de biologia, vai ter um pouquinho de matemática, vai ter genética versus probabilidade. É isso mesmo, uma casadinha massa. Tá estranhando não esse nome aqui? Carlos Bravo, Ricardo Rocha, porque daqui a pouquinho vem um convidado especial, vocês vão conhecê-lo, ó. Vai ser um professor top, como sempre, né? Show de bola, vai ser uma aula massa a respeito de genética e probabilidade. A gente vai conhecer um pouquinho de probabilidade, lembrar os conceitos iniciais, depois a gente vai falar um pouquinho de genética, tá bom? Estamos hoje com o nosso intérprete Clisman, dando aquele toque especial na aula inclusiva, como sempre, dando aquele show, né? E em época de Copa, o nome dele aqui é Show de Bola, exatamente, e vamos embora. Então, genética vezes probabilidade, e a gente vai estudar hoje esses elementos, que é show de bola, né? Estou vendo aí, ó, os dois bonequinhos do professor Ricardo Rocha, o professor Carlos Bravo. Vai ser aí show de bola a aula de hoje, né? Top, top, top. Não esqueça, você que é aluno da rede municipal do Recife, você vai poder nos assistir pelo aplicativo para falar com o Ricardinho Matemática, tirar suas dúvidas, isso mesmo. Você vai conseguir colocar lá suas dúvidas para Ricardinho e Ricardinho vai tirar essas dúvidas de vocês com toda certeza. Então pode ir lá, acessar o aplicativo Educa Recife. Tu não tem ainda não? Eu não acredito não, que tu não tem o aplicativo Educa Recife. Tu vai agora pegar a câmera do teu celular, vem cá, vem. Aponta para cá, isso, vai gerar um link, clica nesse link e baixa o aplicativo. Coloca a tua matrícula e senha e vem falar com o Ricardinho numa boa. É, show de bola. E essa aula é uma aula digital, passa na TV Nova Nordeste. Talvez você esteja aí na telona assistindo o Ricardinho com essa aula. Anota todas as informações, mas também você pode assistir via aplicativo, no celular ou no computador. Numa boa, sem problema algum, você consegue assistir a aula do Ricardinho no canal 22, na TV Nova Nordeste. Show de bola. E aí também, você que não é da rede, não tem problema não, você pode assistir pelo canal do YouTube, do Educa Recife. Lá tem uma playlist completíssima, olha, show de bola, hein? Vai lá no nono ano, você vê todos os conteúdos de matemática, de ciências, de português, de todas as matérias vocês têm lá acompanhando. Além do nono ano, tem o oitavo, o sétimo, o sexto, tem o EJA, tem travessia, tem os anos iniciais. Tem tudo lá para você tirar todas as suas dúvidas. Aproveita, hein? Ó, e a gente vai hoje também antes de começar essa aula, né, ter a presença do nossa convidada especial que sempre está comigo aqui, a professora Marta. Marta, fala com meus alunos aí do nono ano. Olá, queridinhos e queridinhas do nono ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos ter aula show, convidado especial hoje com o Ricardinho Matemática. Vai que é tu, Ricardinho? Vamos embora falar um pouquinho de probabilidade. E daqui a pouco vem esse convidado aí que vocês não sabem quem é. Tenha calma. Vocês tiram aquele print lá que vocês sempre fazem, né? Show de bola. Qual a probabilidade de uma situação? Ricardo, o que danado é probabilidade? Para tu falar assim logo, a probabilidade de uma situação. Você já pensou em uma chance? Será que amanhã vai chover? Será que vai fazer sol? É uma chance de acontecer algo, né? Você não sabe o que vai acontecer. Então é uma chance, tem a previsão do tempo, mas assim, a gente não sabe o que realmente pode acontecer lá. Então, uma situação de uma probabilidade. Qual é a chance de acontecer algo? A gente vai ver hoje em genética e probabilidade qual é a chance de nascer um filho, se ele é do sexo masculino, feminino. A gente vai entender um pouquinho hoje. Fica ligadinho aí até o final que vocês vão perceber isso aí, tá certo? E qual é a chance de ocorrer algo? Como eu disse a vocês, pode fazer sol. Isso, pode. Pode chover. Será que tá chovendo, tá fazendo sol? Conta pra mim aí, hein? Pode nevar. Nevar aqui é difícil, hein? Então bota um xizinho aí que aqui no centro do Recife é difícil. Mas tá vendo e você está assistindo pelo canal do YouTube, você pode estar nevando aí sim. Né? Mas aqui no Recife é muito complicado nevar. Tá certo? A chance é muito pequena, a probabilidade é muito menor aí de nevar aqui no Recife, tá bom? A gente não diz 0%, porque ninguém sabe o que pode acontecer, como eu disse a vocês, né? E como a gente consegue ter essa previsão do tempo? Como é que a gente consegue identificar isso? Através de algumas chances. Vai estudando aí as partes, né? Da parte da geografia, a parte da biologia, e vai desenvolvendo o clima, o tempo, e vai conseguindo ter essas chances. Eu vou ter que ter aí a coleta de dados durante o tempo, a análise desses dados, a frequência, como ocorre isso aí, se é sempre, se não é, e as previsões. Sempre a gente olha aí
Vamos analisar, se vai chover amanhã, se não vai. A gente vê algum órgão específico que vai perceber isso aí, a chance de acontecer algo, não é isso? E eu queria saber da sua cidade nesse momento. Você consegue dizer para mim se está chovendo, se está fazendo sol, se não está? Eu quero colocar aí nos comentários aqui no aplicativo. Também pode colocar via YouTube, se você estiver assistindo via o canal do YouTube do Educa Recife, tá bom? Eu quero ver vocês participando demais aí, numa boa. E vamos embora. Na aula de hoje, vamos usar experimentos aleatórios, ou seja, a gente vai fazer situações, problemas para tentar identificar. Vou usar dados, moedas, é isso que a gente vai tentar identificar. Para definir aí as probabilidades, né, as possibilidades de uma situação que pode acontecer. Então, como é que eu posso perceber isso aí? Você que está em casa aí, nesse momento, pega aí tua moeda, nesse momento, olha lá a moeda, ó. Você sabe que tem cara, coroa. Cara, coroa. A não ser que a moeda seja uma moeda viciada. Ricardo, que danada é moeda viciada? É aquela moeda que os dois lados é cara ou os dois lados é coroa. Então tem que se ligar, né? Então, quando é que é cara e quando é que é coroa? E aí, como é que a gente vai saber? Quando é que eu tô com cara e quando é que eu tô a coroa em si? Coroa, você sabe lá que tem a numeração, onde tem um número, né? Tem duas possibilidades, cara e coroa. Quando eu tenho coroa é onde tem um número em si. E quando eu tenho o rosto de alguém, né, específico, a gente chama de cara, que é a probabilidade de sair. Aí eu fiz uma pergunta. Qual é a probabilidade de sair cara? Eu tenho a chance de ser cara e coroa. Você joga a moeda, lembra quando o juiz vai começar a partida, que esse lado é esse, cara ou coroa. Então, a gente tem duas chances, iguais possibilidades. Detalhezinho. Gera uma fração, então tem que ser iguais possibilidades. E aí, para ser coroa, eu tenho uma chance de ser coroa no total de duas possibilidades. Então, quando a gente vai fazer esse cálculo, é o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Exatamente. Olha a carinha do professor Bravo olhando para mim. É isso mesmo, é assim. O que eu quero pelo que eu tenho. É isso aí. Você observa que é a divisão da probabilidade. Ô, Ricardinho, mas no livro que eu estudo tem assim, é o espaço equiprovável pelo espaço amostral. Tá certo também. Mas uma linguagem mais coloquial do nosso dia a dia é o que está perguntando o que eu quero e o que eu tenho são todas as possibilidades. Você pode usar também esse tipo de argumento para poder conseguir lá responder sua questãozinha, tá bom? Então, veja, se eu tenho aí cara e coroa, eu tenho duas possibilidades. Aí no denominador, embaixo, eu tenho o número 2. E em cima é o que eu procuro. O que eu procuro é o quê? É a coroa. Opa! A coroa, a moeda, exatamente. Eu tenho uma possibilidade em duas. Tá vendo aí, professora Marta? É bronca. Vamos embora desenvolver aí. Trocadilho. Trocadilho aí, cuidado com isso. Ó, a gente vai desenvolver aí numa boa. Então, se eu tenho 1 sobre 2, se eu dividir 1 por 2, é 0,5 ou 50%. A gente já estudou a aula de porcentagem aqui e viu que é meio a meio, 50%. Então, vejam que é simples para você descobrir aí a possibilidade de acontecer algo. E a gente vai usar esse conhecimento daqui a pouquinho na aula com o professor Carlos Bravo. Fica ligadinho, hein? Faz vergonha para Ricardinho aqui não. Daqui a pouco ele chega aí e vocês vão responder também. Vamos embora. Ó, se pegar uma roleta aí, ó, tá girando, gira, e aí a gente não sabe onde vai parar. Se parar, por exemplo, o número 1, eu tenho o número 1, digamos, 2, 3 e 4. Aí, para parar o número 1, eu tenho 4 possibilidades. E se eu quero parar no número 1, eu tenho uma chance em 4. Mas eu tenho 4 possibilidades. Essas possibilidades são o espaço amostral. É o que eu tenho, tá certo? Todas as possibilidades. E aí eu vou fazer uma pergunta em cima disso. Qual a probabilidade de sair um número menor que 4? Um número menor que 4, se eu tenho 4 possibilidades, um número menor que 4, eu tenho um número 1, o número 2 e o número 3. Então, eu tenho 3 possibilidades, um total de 4 possibilidades. Então, se eu perguntar um número menor que 4, eu tenho 3 das 4 chances. É mais vantagem apostar nisso aí, 3 das 4 possibilidades, tá certo? Melhor do que apostar uma das 4, né? Apesar que a gente conta com uma sorte, isso é uma chance de ocorrer, é a única área da matemática que não é exata, é a probabilidade, a análise combinatória, são possibilidades de acontecer algo, não é exatidão, tá bom? Cuidado com isso. Então, eu tenho 3 quartos. 3 quartos é a fração que representa aí a probabilidade, a chance de ocorrer algo. Daqui a pouquinho o professor Bravo vai falar para vocês que isso também pode ser na biologia, eles vão falar um pouquinho
das letrinhas que fala dominante, recessiva, vocês vão perceber isso aí, tá bom? Daqui a pouquinho vai usar justamente esse 3/4 que eu escolhi para vocês, esse 1/4, 2/4, para vocês perceberem bem direitinho, tá bom? E tem o 3/4, que é o mesmo que 75%. Ricardinho, como é que eu chego em 75%? Eu divido 3 por 4, vai dar 0,75. Só que 0,75 é o mesmo que 75 sobre 100, que é 75% das chances de ocorrer. Então, é melhor você escolher um número menor que 4, que eu tenho 3 chances, e são 4 possibilidades. Então, tem essa chance aí de ocorrer. E se fosse um dado, Ricardinho? Esse dado, a gente tem um dado viciado e um dado não viciado, que é um dado comum. Esse dado que você tem aí, que é chamado não viciado ou um dado comum, é um dado que tem 6 faces. E esse dado que tem 6 faces, vocês observam bem que ele pode ser o seguinte. Ele pode colocar para vocês um número de 1 a 6, tá certo? Não tem números repetidos, isso é importante. E aí a gente consegue entender que tem 6 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você tem algum dado em casa, você observa isso, que é a numeração de 1 até o número 6. Observe bem. E se eu fizer uma pergunta para vocês? Qual a probabilidade de sair um número maior que 4? Maior que 4 no dado. Um número maior que 4 no dado é o número 5 e o número 6. Cuidado, porque se eu perguntasse o número maior ou igual a 4, o 4 também estaria presente. Mas só maior que 4 é 5 e 6, tá bom? Lembra disso. E aí, para fazer esse cálculo, eu tenho 2 chances. 2 chances no total de quantas? Quantos números tem um dado? 6 faces, né? Cada face tem um número lá. Então, eu vou ter 2 possibilidades, que é o que eu procuro, e todas as possibilidades são 6. 2/6. Mas posso parar por aí? Não, você pode reduzir, simplificar essa fração, e aí, simplificando, vou ter por 2, vai ter 2 por 2 vai dar o número 1, e 6 por 2 dá o número 3. 1/3, ou se ainda no seu problema aí da escola, ou de um concurso externo, que você está fazendo aí no 9º ano, você pode ver que pode dividir 1 por 3, vai dar uma dízima periódica. Ricardinho, o que é dízima periódica? É nada mais do que um número que se repete várias vezes, que é periódico. Por exemplo, 1 dividido por 3 é 0,3333. Observe na tela que tem um tiozinho em cima do igual. Isso quer dizer que é aproximadamente 33%. Que só é multiplicar por 100, e aí você vê que vai andar 2 casas, 33,3%. Aí, ou 33% aproximadamente. E aí eu vou chamar o cara de hoje, o professor Bravo. Esse professor vai falar um pouquinho aí da regra do i, do ou, comigo, e depois ele vai falar um pouquinho de biologia, tá bom? Professor Bravo, vamos embora aqui, ó. Vou falar aqui um pouquinho com o meu aluno. Olá, pessoal. Tá certo? Aqui é o professor Carlos Bravo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradecer o convite de Ricardinho, tá certo? O convite da prefeitura para a gente estar aqui fazendo essa aula no Educa. Então, Bravo, a gente sabe que tem um pouquinho de associação, né? De matemática, biologia. Não é só, biologia não é sozinha, matemática não é sozinha, não? Não. Hoje em dia a gente trabalha sempre essa interdisciplinaridade. E quando a gente fala de biologia, é importante a gente perceber que a gente tem sempre a chance de alguns eventos acontecerem ou não. Um exemplo, o cara tem cabelos loiros, a mulher tem cabelo preto. Eu posso perguntar, qual é a chance que eu tenho de ter um filho que seja de cabelo louro ou de cabelo preto? Aí se eu posso juntar o quê? O sexo. Às vezes você quer saber, pai, eu queria tanto ter um menino que fosse de cabelo preto e olho azul. Matematicamente isso é possível, calcular. Mas aquilo que eu calculo não quer dizer que vai acontecer. Porque existe o que é a margem de erro que eu vou ter, tá certo? Eu vou ter alguns mecanismos que eu vou precisar trabalhar para entender como é que se dá esse processo. Uma coisa que é importante, trabalhar com probabilidade, a gente vai ter sempre 2 regras, Ricardinho. A regra do i e a regra do ou. O que é a regra do i? I é quando eu quero eventos que vão ter que acontecer. Então, exemplo, eu quero que nasça uma criança de cabelo louro e olhos azuis. I, eu quero as 2 probabilidades. Então, isso é a regra do I, é a regra do produto. Quando eu tenho a regra do ou, vamos, Ricardinho? Tá certo? A regra do ou não. Eu quero assim, eu quero que apareça no meu dado o número 1 ou o número 6. Então, quando eu quero 1 ou 6, qualquer um desses eventos vai o quê? Dar meu resultado que eu estou esperando. Quando é regra do i, eu multiplico. Quando é regra do o, eu vou somar. Perfeito, Ricardinho? E eu até brinco com os alunos, porque eu digo que
Regra do bolo é soma! Você vai somar os elementos, as possibilidades. Vou somar. Soma. Não existe o lógico, né? Mas é só você lembrar que falar ou, você vai lembrar de soma. Lembra disso na hora. E multiplicação, que é o produto. Multiplicação, vem a regra do I. Isso em análise combinatória e em probabilidade. E a gente vai juntar agora a casadinha dos dois e usar um pouquinho de biologia aqui na questãozinha para eles. Bota a tela cheia, por favor. Vamos lá. Uma coisa que é importante, que nesse momento a gente está vivendo é a Copa, né? Tem jogo do Brasil, então a gente pode matematicamente calcular de uma maneira simples qual é a chance que eu tenho do Brasil ganhar o jogo. O Brasil ganhar o jogo, eu tenho 3 possibilidades. Ele pode ganhar, ele pode empatar ou ele pode perder. Então, eu tenho 1 em 3, eu teria o quê? 33% vai dar aquela dízima que Ricardinho falou. E a gente pode trazer isso para uma situação concreta dentro de genética. Genética é o quê? É aquela parte da biologia que vai estudar o quê? O comportamento, a probabilidade de você ter uma característica genética. Genética está ligada à hereditariedade. Então, observa aí. Um casal em que ambos são heterozigotos. Primeira coisa é essa. Homozigoto, cargas iguais. Heterozigoto, cargas diferentes. O casal ele é heterozigoto, ele quer saber a chance de ter um filho homem e heterozigoto. Lembre-se, para ser homem, todo mundo sabe que você tem sempre o quê? 50% de possibilidade. Ou você nasce menino ou nasce menina. Então você vai ter um meio. Para ser heterozigoto, a gente vai ter que fazer um seguinte cálculo aqui. Vamos lá? Então observe. Quando eu coloco que o cara tem características, as características genéticas podem ser dominantes ou podem ser recessivas. O que é uma característica dominante? É aquela característica em ter essa letrinha que a gente chama de alelo. Alelo quer dizer um gene. Ele sempre se manifesta inibindo o seu companheiro. Por que seu companheiro? Porque a gente é feito de metade do pai, metade da mãe. Dependendo da carga genética do pai, a gente vai ter, tá certo, essas características. Então, observe aqui. Dominante é o cara que tem o alelo dominante. Esse azinho é recessivo, porém, o azão domina o azinho. Vamos lá. E o recessivo, Ricardinho? Quando eu falar do recessivo, é o cara que tem essas duas cargas iguais. Se ele for azinho, ele vai ser a carga recessiva. Um exemplo, eu tenho olhos castanhos, meus olhos são escuros. Então eu sou ou puro ou eu sou heterozigoto. Uma pessoa que tem olho claro é uma pessoa que é azinho. Eu já sei obrigatoriamente que ela é azinho, geneticamente eu já tenho a característica. E nessa questão, vamos lá, Ricardinho? O que é que você vê? Quando forma o azinho, o cara que é recessivo, e a minha questão faz o seguinte cruzamento. O pai e a mãe são heterozigotos. Os dois apresentam o quê? A carga dominante, mas carregam esse azinho. Calo Bravo, esse azinho veio de quem? Veio da avó, bisavó. Veio da bisavó, veio de um tataravô. Esse gene ele está passando. Às vezes em uma família ele nunca vai aparecer. Às vezes acontece isso, o menino nasce com um sinal no corpo. Vem, rapaz, puxou a tua bisavó. Ninguém nem conhece essa bisavó, mas alguém viu e essa bisavó tem aquele sinalzinho. Então, como é que se dá esse cruzamento aqui? Vamos lá. Então, na hora que eu vou cruzar, sempre, pessoal, você vai ter no 9º ano introdução de genética, eu vou cruzar cada letrinha com o seu correspondente do outro lado. Olha aqui, o azão com azão vai dar azão. O azão com azinho vai dar azinho. Agora eu vou pegar o quê? Esse azinho que eu carrego, eu não apareço essa característica em mim, porque o azinho é dominado. Então esse azinho com azão vai dar azinho, e o azinho com azinho vai dar o azinho. O que é que você vê? Eu tenho quantas possibilidades? 4 possibilidades. Matemática agora, matemática. 4 possibilidades. Então pode nascer qualquer um desses tipos. Pode acontecer que em determinada família nunca apareça ninguém azinho. Porém, matematicamente, ela teria essa chance, Ricardinho. Isso aqui poderia acontecer. Mas a nossa pergunta foi a seguinte: qual é a chance de ter um filho heterozigoto? Vamos lá? Aí eu tenho, heterozigoto, tem um azão e um azinho. Tenho 2 chances, né, professor? 2 chances. Eu tenho 2 chances de ser heterozigoto. Se eu tenho 2 chances em quantas, pessoal? 2 chances em 4. Eu vou ter o quê? 2/4, que é igual ao meio. Eu vou ter 50%. Porém, eu fiz outra pergunta na questão. Eu não quero apenas que seja heterozigoto, pessoal. Presta atenção, se liga. Eu quero que essa pessoa, além de ser heterozigoto, ela também seja o quê? Um menino. Seja um homem. Então, consequentemente, para eu ter um menino, a gente viu agora há pouco, menino ou menina seria o meio. E eu quero a probabilidade o quê? Juntos. Eu quero que seja heterozigoto e seja um menino. Regra do quê? Regra do I.
Regra do produto, regra da multiplicação. Então, vamos lá, Ricardinho? Então, 1/2 para ser o que eu esperava de heterozigoto, vezes 1/2 para ser o quê, pessoal? O menino. Então, se eu tenho 1/2 vezes 1/2, eu vou ter uma chance de quê? De 1/4. 1/4 que equivale o quê? A 25% do meu resultado. Então, percebam, isso aqui poderia acontecer. Pode ser que esse casal tenha 10 filhos e isso nunca apareça, porque existe o quê? A matemática e existe a casualidade da genética que você vai ter, porque espermatozoides e óvulos apresentam características diferentes. Perfeito, Ricardinho? Matematicamente, vocês já aprenderam aqui no 9º ano e em séries anteriores, quando a gente vai multiplicar duas frações, a regra diz que vai multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Só que a gente aprende outro jeito aqui comigo, né? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Por isso que Bravo falou que dá 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. E por que, Ricardinho, 1/4 gerou 25%? Quando eu digo por cento, as alternativas aqui são em porcentagem, observe que tem que ser o denominador igual a 100. E se o denominador for igual a 100, é necessário eu pegar o 4 e multiplicar por alguma coisa. 4 vezes quanto que dá 100? 4 vezes 25. Então eu posso multiplicar por 25 o número 4 e o 25 é esse aqui também. Então 25 vezes 1 dá 25 e 4 vezes 25 dá 100. 25 sobre 100, que é 25%. Isso é apenas um olhar diferente que você observa aí que tem a matemática e a biologia, entre tantos, né, Bravo, que existem. Em todos, muitos assuntos, você precisa ter essa ideia. A matemática e a biologia trabalha muito com aquilo que pode acontecer. Hoje você fala muito de doença genética, aconselhamento genético. Um casal hoje em dia pode ter até a possibilidade de saber qual é a chance de ter um filho com algum problema. Isso levando em consideração o quê? A genética da sua família. Então, biologia e matemática trabalham o quê? Juntinhos. Como é o mundo hoje em dia? Nada está mais isolado. Tudo está sempre o quê? Junto e misturado. E eu falo com o menino, Bravo, que eles são 9º ano, vai para o 1º ano que vem. Ano que vem ele vai enfrentar alguns vestibulares, tipo o SSA1. O vestibular do 1º ano. Então, lá já começa, e o Enem também começa a juntar as disciplinas, né? Matemática e biologia é direto, falando as duas matérias juntas, falando um gráfico de meio ambiente, ele vai citar algumas coisas de ecologia, mas tem a matemática lá para você interpretar. Então, a interpretação de gráfico, você que já está chegando no ensino médio, aprenda. Interpretação de gráfico hoje em dia é um requisito fundamental para você trabalhar com química, para você trabalhar com física, trabalhar com história, nos gráficos que mostram a evolução do tempo dos fatos históricos. Então, matemática e as matérias trabalham sempre interligadas, fazendo com que você possa ter uma visão ampla do universo. Pare com essa ideia de imaginar que matemática é só matemática, biologia não pode. Hoje em dia é tudo interligado. Por isso que a gente está tentando colocar para vocês aqui situações que acontecem, né? Isso aqui pode ser uma investigação, né? Para poder saber a possibilidade de por que aquele olho está claro, porque acontece de ser calvo, né? Porque acontece o homem, por exemplo, né? Para curiosidade genética, né? Que eu fui pesquisar para ter essa aula, né? Observe que o homem tem aqueles cabelinhos na orelha, né, Bravo? É. Mas a mulher não, né, Bravo? Não, é muito comum no homem. E com a idade, tá certo? Esse cabelinho no homem vai aumentando. Olha, eu passo todo dia, a gente pergunta assim, Bravo, olha, minha mãe tem olho claro, meu pai tem olho escuro, eu nasci de olho escuro. Eu posso ter um filho de olho claro? Aí tem que levar em consideração o quê? Quem é você e quem vai ser a pessoa que você vai ter, tá certo? Como futuro marido, companheiro, etc. Para que você possa ter geneticamente analisar. Tem casos que geneticamente é impossível, não tem como acontecer. Mas na maioria das vezes é. Genética é muito abrangente. Então, a Ricardinho falou do cabelinho na orelha. Eu falo desse negocinho aqui que fica pendurado, desse lóbulo. Esse lóbulo é uma característica genética. Quem tem o lóbulo preso assim, tá certo? Preso. Se sua mulher, tá certo? Sua parceira tiver o lóbulo preso, todos os filhos terão que ter o quê? Lóbulo preso. Porque isso é uma característica o quê? Recessiva. E recessivo com recessivo vai nascer recessivo. Com o tempo tu vai aprender coisas simples. A língua, eu dobro a língua. Vocês aí em casa vão ver. Faz o teste agora aí em casa. Quem é que não dobra a língua? Tenta dobrar a língua em casa agora. Vocês vão ver que alguns não dobram. Vão passar o dia todo assim, não dobra a língua. Por quê? Dobrar a língua é uma característica dominante. Quem não dobra é recessivo. Então, se você não dobra, a companheira, a parceira não dobra. Os filhos não dobrarão. Como é que ele vai dobrar se são características o quê? Recessivas. Então, se a pergunta fosse assim, o casal recessivo com recessivo, qual é a chance que ele tem de um filho dominante? 0.
Porque recessivo com recessivo nunca teria dominante. Então, genética é uma ciência abrangente, curiosa. Estou falando alguns casos da orelha, da língua, o nosso sangue. Nosso sangue é um fator também genético, tá certo? E assim a gente vai caminhando. Exatamente, tá vendo como é massa estudar um pouquinho de matemática junto com biologia e outras disciplinas, é maravilhoso, que a gente vê o dia a dia da gente aí desenvolvendo. Agora eu vou falar com a professora Marta, se despedir dos meus colegas alunos do 9º ano, que tá acabando, professor. Ô, rapaz, estava tão interessante. Essa união da biologia com a matemática é um sucesso. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Prazer em tê-lo conosco. Eu que agradeço a recepção e o atendimento. Isso. Volte sempre, viu? Certo. As portas estão abertas. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu quero agradecer também a Crisma, que deu aqui o show de bola. Ele vai rir, ó. Ele sempre ri comigo. Crisma dando aquele show aqui na inclusão, né? E fazendo com que outras pessoas consigam aí entender melhor essa aula, tá certo? Os nossos produtores, show de bola, top das galáxias. Eita, Devinho. E aí, cadê a minha produtora? Tá, não é? Isso, tá aí, Stephanie, show de bola. E agradecer ao professor Bravo mais uma vez por estar aqui. Espero que ele volte mais vezes aqui para ter mais aulas aqui. Biologia versus matemática, que vai ser aquele show de bola, não é isso, professor? Eu que agradeço a atenção, a recepção e precisando, estou sempre à disposição. Então, meus amores, cheiro para vocês. Tchau, pessoal. E até as cenas do próximo capítulo. Muito obrigado. Tchau, Obrigado tchau. pela atenção. Tchau.